8 é o limite que é possível os estados cobrarem. Por quê? Porque para mudar isso, precisa mudar uma resolução do Senado. Quem diz qual é a alíquota máxima de imposto sobre herança no Brasil é o Senado. Então veja, quando você elege um presidente da República, você não está elegendo um ser humano. E se você acha que você está elegendo um ser humano, você está dando um aval para todo um grupo, para todo um conjunto de pessoas e para uma ideologia que eu espero que você concorde. Porque se você não concorda, você não está elegendo um ser humano, você está elegendo um pensamento ideológico que vai guiar o país dali em diante. E baseado na leitura do pensamento ideológico da esquerda brasileira, que chegou ao poder agora no governo Lula, eu fiz essas análises algumas semanas atrás. Vamos então buscar um pouco dessa informação? Vamos lá. Thomas, traz para mim o Haddad aqui no Roda Viva. Vamos lá, vamos botar aqui junto pro pessoal. Vou chegar aqui pro lado para você ver isso melhor. Vamos lá, bota aí. Sobre grandes heranças no Brasil, é dos mais baixos do mundo. Tô falando de grandes heranças. Tô falando de cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Vamos lá. Ele estava falando que, aqui eu acho que o vídeo cortou um pedacinho, ele falou o seguinte: o imposto sobre herança no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Vamos lá, de novo. Ó. O imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Pausa. Segura. Vamos lá. O imposto sobre grandes heranças no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Primeiro, não existe imposto sobre grande herança no Brasil, tá? Existe só um imposto sobre herança. Se a herança é grande ou pequena e tudo mais, aí depende de uma alteração, pelo menos na norma, na legislação. Por quê? Porque o imposto sobre herança, ele é um imposto com alíquota progressiva, tá? O que é isso? Ele é um imposto que pode sim, é permitido que você cobre mais alíquota de quem tem mais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a menor alíquota possível é de 4%, mas a maior alíquota é de 8%. E a maior alíquota, então, deve ser para aqueles que são as grandes fortunas, as grandes heranças, como disse o Haddad. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, a partir de R$1,5 milhão já vira o que eles chamam de grande herança. Então, quando eles falam de grande herança, não é 2 apartamentos, mas 2 apartamentos podem ser R$10 milhões, podem ser R$200 mil. Então não é por aí, não é a quantidade de bens imóveis, mas o valor deles. Então, dentro do cenário que existe hoje, e, veja bem, o governo federal não tem nenhum controle do que vai ser apontado como grande herança. A opinião do Haddad não prevalece, a opinião do PT não prevalece em 27 estados da federação, 27 unidades da federação. Porque o imposto sobre herança, ele é um imposto de competência estadual. Então são os estados que definem qual é a sua alíquota. Para quem vai poder pagar mais ou quem vai poder pagar menos, não é o governo federal. É o Estado. Então veja, se o Estado decide que a grande herança é R$1,5 milhão, é R$1,5 milhão. E se o presidente da República tem uma opinião que grande herança é 100 milhões, é R$1 bilhão, problema dele. Ele não tem esse poder, porque o presidente da República não manda na política dos estados da federação. Então essa é uma opinião que ela não se consolida, apesar do PT chegar ao governo federal. Então veja, por outro lado, o Haddad tem a mais profunda razão. Ele tem total razão quando ele diz que o imposto sobre a herança no Brasil, ele é um dos mais baratos do mundo. E é verdade. É verdade. Veja, quando o Rio de Janeiro fala assim, eu começo em 4 e vou até 8, esse 8, você vai ver que, por exemplo, Goiás também vai até 8, o Ceará vai até 8, a Bahia vai até 8, Santa Catarina vai até 8, e você tem aí um conjunto de estados que vão até 8, mas que número cabalístico é esse 8? 8 é o limite que é possível os estados cobrarem. Por quê? Porque para mudar isso, precisa mudar uma resolução do Senado. Quem diz qual é a alíquota máxima de imposto sobre herança no Brasil é o Senado.
E veja, que é importante você entender. Não é a partir de uma lei. Passa, então o Senado propõe, aí vai para a Câmara dos Deputados, volta, vai para o presidente sancionar, se o presidente vetar, derruba ou não veta. Não! Uma resolução não obedece esse rito do processo legislativo. Uma resolução basta ser aprovada no plenário do Senado. E pronto, acabou. Está em vigor a resolução. E pasme, hoje existe uma proposta dentro do Senado para mudar de 8% para 20%. E de que senador é essa proposta? Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Existe uma proposta de um senador que muda para 16%. Só um senador. E esse cara tá sozinho, é um mandurinho que não faz verão. Foi a proposta do então senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, senador pelo estado do Ceará. Beleza? Aumenta para 16%, dobra ali. E existe uma segunda proposta para mudar para 20%. E essa proposta não é feita por uma andorinha só. Essa proposta é uma proposta que sai de dentro de um órgão chamado CONFAZ, que reúne o ministro da Fazenda e todos os 27 secretários de Fazenda das 27 unidades da federação. Uma proposta que foi assinada por unanimidade para aumentar para 20% esse imposto. Então veja, essa proposta, mas essa proposta não é nova. Essa proposta é de 2015 e até hoje não passou. Por que é tão importante? Se você quer atuar, primeiro eu acho o seguinte, nós advogados, muito mais do que teoria geral do Estado, a gente deveria ter ciência política dentro da Faculdade de Direito. É imperioso ao advogado compreender a conjuntura nacional, pelo menos a nacional, para saber ter possibilidade, nem que seja para si, para orientar sua carreira, para ver para onde as coisas estão indo. Em 2015, qual era o cenário que a gente vivia? Dilma acabou de ser eleita para o segundo mandato dela, uma confusão danada, começa então o escândalo do Petrolão e começa uma crise oriunda do setor de óleo e gás violenta no país. Violenta, de 2014 para 2015 foi uma crise pedreira, que culminou com a saída da Dilma em 2017, pode ser? 2017, né? Que veio então o impeachment. E veja, nesse momento, o Senado, gente, eu tô procurando uma palavra bonitinha aqui para não desgastar o vernáculo, mas eu vou usar uma expressão que eu vou me permitir aqui a licença poética para dizer o seguinte: nesse momento o Senado tava todo cagado de pombo, né? Porra, cara, o Senado estava todo envolvido em todos os escândalos ali da Operação Lava Jato. Então não tinha condições políticas para o Senado fazer esse tipo de alteração. Entrou, então, o primeiro governo do Bolsonaro, em que os estados não tiveram a oportunidade de negociar isso naquele momento, porque estava se discutindo toda uma reforma tributária. E a reforma tributária não conseguiu passar durante o governo Bolsonaro. Então não foi durante aquele momento, porque essa proposta dentro do Senado estava presa porque estava em discussão uma reforma tributária. Só que essa discussão acabou. Não vai se discutir agora uma reforma tributária proposta pelo governo anterior. Quem acha que isso vai acontecer, esquece. Essa discussão da reforma tributária acabou, ok? Então, esquece, não tem. Agora, entenda, qual é o cenário que nós estamos vivendo? É um cenário de vamos voltar a discutir isso. Isso já começou a ser discutido durante a campanha eleitoral. E ganhou muito mais força logo depois que passou a campanha. Eu narrei isso aqui. E eu quero mostrar para você como o Haddad tem razão. Olha só isso. Esse é o imposto sobre herança no mundo. Olha isso. Na França e no Japão, esse imposto, na França ele é de 60%. No Japão, 55%, Alemanha e Suíça, 50%. Aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra, 40%. No Chile, nosso vizinho na América Latina, 25%. No Brasil, 8%. Ou seja, se aumenta para 20%, ainda está pequeno.